Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O primeiro ponto da religião é a respeito da existência de Deus. Saibamos o seguinte, ao contrário do que julga uma boa parte das pessoas, a fé não vem do sentir, mas ela vem do ouvir. São Paulo dizia isso. O que significa isso? A fé não é, afirmam alguns desviados, confusos, desorientados, com uma ideia deformada da religião, que a fé seria um encontro pessoal com Cristo, ou seria uma vibração interior, uma experiência íntima, um contato com a energia do universo. Tudo isso está errado. A fé é adesão àquilo que foi revelado por Deus e é ensinado pela Igreja. Então, vem do ouvir. É um conjunto de verdades que Deus nos ensinou. Como é que nós podemos ter certeza de que são verdadeiras? Quando rezamos o credo, dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O creio aqui não tem um significado muito corrente. Acho, creio, acredito, julgo. Não. O crer exclui qualquer dúvida, qualquer hesitação. É uma convicção plena. Por quê? Porque Deus, sendo a própria sabedoria, não pode enganar-se e não nos enganará jamais. Ele é a própria verdade. Nós sabemos que Deus é a verdade por uma prova elementar, uma exposição que foi realizada por Aristóteles. Imagine há quanto tempo. É o ato e potência. O que é o ato e potência? É uma prova que, pela luz natural, nos faz compreender que Deus existe. É suficiente isso? Não. Por que não é suficiente? Porque Deus é perfeito, Deus é infinito, como nós veremos daqui a pouco. E a nossa inteligência é limitada, é restrita. Nós somos seres contingentes, passageiros. Podemos ou não existir. Deus não. Em consequência, Deus nos revela verdades que estão acima da nossa inteligência, embora não sejam contrárias a ela. Porque foi Deus quem criou a nossa inteligência e foi Ele, esse mesmo Deus, quem fez a revelação. Essa revelação feita por Deus e constitui o depósito da fé que está sob os cuidados, sob a guarda da Igreja Católica. Falemos então da prova de atipotência. O que é essa prova fundamentalmente? É uma prova que, de uma maneira muito simples, muito elementar, com raciocínios básicos, demonstra que Deus existe. Todo ser tem qualidades em ato e outras em potência. O que é ato? É a qualidade que o ser tem no momento. Potência é a capacidade que tem o ser de adquirir uma qualidade. Todos os seres têm qualidades em ato e outras em potência. E como é que um ser passa de potência para ato? Ele recebe qualidades de outro ser que tinha essa qualidade em ato, senão não poderia passar, mas que antes tinha em potência. E como é que ele passou de potência para ato? Ele recebeu essa qualidade de outro ser que tinha qualidade em ato, mas que antes tinha em potência. E como é que ele passou de potência para ato? Recebeu essa qualidade de um outro ser que tinha ato, senão não poderia transmitir, mas que antes tinha potência. E assim sucessivamente. Claro? Então, de duas uma. Ou essa sequência é infinita ou é finita. Se ela é infinita, não houve o primeiro ser. Mas se não houve o primeiro ser, não houve o segundo. Os seres existem e se movimentam. A mudança, a transformação. Logo houve um primeiro ser que deu início ao movimento. Esse primeiro ser não pode conter potência, ele é ato puro. Se ele contivesse potência, quer dizer, se houvesse a possibilidade dele adquirir algo que não tem, não seria o primeiro, dependeria de um outro que veio antes.
Isso demonstra o seguinte, que houve um primeiro ser que deu início ao movimento. O que é o movimento? É a passagem de potência para ato. E o que é o tempo? É a duração da passagem de potência para ato. Então, um aluno, um menino, uma moça, estuda no primário. Em potência é qualquer coisa. É médica, professor, é engenheiro, o que seja. Em ato é estudante. Potência é a capacidade que ele tem de adquirir uma qualidade que não tem no momento. Ninguém pode estar ao mesmo tempo em ato e potência para a mesma qualidade. Ora, nós então vemos claramente o seguinte: houve um primeiro ser que deu início ao movimento. Esse primeiro ser é ato puro, é chamado motor imóvel. Ele movimenta tudo, mas ele não tem, não há mudança nele. Ele é perfeito, é infinito, é um ser pessoal, eterno, perfeito. Perfeito significa que ele contém em si todas as qualidades. Deus não pode ser mais inteligente, Deus não pode ser mais santo, Deus não pode ser mais bondoso, mais justo. Deus é a própria santidade, Deus é a própria justiça, Deus é a própria perfeição, Deus é a própria grandeza. Por isso, quando Moisés perguntou a Nosso Senhor o que eu devo dizer ao povo, quem sois? Ele disse, eu sou aquele que é. Quer dizer, Deus tem todas as qualidades em ato. Ele não pode ser mais do que é. Isso é a prova de ato e potência que nos permite conhecer pelo raciocínio, isto é, pela compreensão básica das leis da lógica, que existe um criador do universo, que deu origem ao movimento, que deu origem a tudo. Esse ser, então, é Deus, certo? Ficou claro? Eu fiquei um pouco com dúvida na questão da... Por que Deus não pode mudar? Qual a explicação do porquê ele não pode mudar? Porque se Deus mudasse, ele não seria o primeiro ser. Ele dependeria de um outro que veio antes dele. Se ele tivesse potência, quer dizer, a capacidade de receber alguma qualidade. Ele não tem capacidade de receber nenhuma outra qualidade, porque ele já tem todas. Então, para Deus não existe tempo. Porque tempo é a duração da passagem de potência para ato. E em Deus não há mudança. Deus é eterno e imutável, certo? Bom, sendo Deus eterno e imutável, há uma lei eterna. E essa lei é imutável. Então, como é que se chama essa lei? É uma lei que está impressa, existe na nossa alma, a lei natural. A lei natural são os princípios que Deus imprimiu em nossa alma que nos permitem conhecer a verdade. Todos os homens conhecem a lei natural, os princípios fundamentais da lei natural. É preciso fazer o bem e evitar o mal, né? É preciso preservar a própria natureza material, é preciso preservar a natureza espiritual e intelectual, é preciso preservar a natureza espiritual e intelectual de toda a humanidade. Esses princípios estão enraizados na alma humana. E os mandamentos de Deus são desdobramentos ou aprofundamentos desses princípios, cuja essência todos conhecem. Além disso, o que há? Deus, sendo perfeito, sendo a própria perfeição, a santidade, a própria sabedoria, revelou ao homem princípios, verdades que o homem jamais poderia conhecer por si mesmo. E esses princípios revelados por Deus, que estão acima da inteligência, chamam-se mistérios. São os mistérios da fé. Sendo os principais mistérios, há o mistério da Santíssima Trindade, unidade e trindade de Deus, e o mistério da encarnação, vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Está claro isso? Então, compreendamos bem o seguinte. O homem, como eu estava explicando, a fé vem do ouvir. Quer dizer, o homem não adquire a fé por um movimento, por uma emoção. Existia uma seita dos Quakers e de outra chamada Trombleur, ainda em tempos passados, que diziam que a pessoa recebia a iluminação mística e começava a tremer. E nesse momento baixava Deus e a pessoa ficava divinizada. Não é assim.
Nada disso é real. A fé é uma adesão intelectual àquilo que foi revelado por Deus e ensinado pela igreja. E é claro, a vontade deve amoldar-se àquilo que a inteligência conheceu. O homem tem inteligência, vontade e sensibilidade, então o homem primeiro conhece e depois ama. Dessa união íntima, ele vive plenamente como católico. Quer dizer, ninguém ama o que não conhece. Se ele não conhecer, não pode amar. Por isso que é fundamental conhecermos os princípios fundamentais da religião católica e erra gravemente por omissão quem deixa de estudar a religião católica. Então, a vontade deve estar subordinada à inteligência? Sim, a vontade deve querer aquilo que a inteligência aponta como sendo verdadeiro, que já está impresso na consciência pela lei natural, mas que é desenvolvido e desdobrado pelos mandamentos da lei de Deus. Dizia São Paulo, eu tenho, São Paulo dizia, vejo em mim movimentos, eu tenho ímpetos assim, que me levam muitas vezes a fazer o que eu não quero e deixar de fazer o que eu quero. O que se chama isso? É um embate interno. A vida do católico é uma luta constante. Que luta é essa? Das más tendências, demônio, mundo e carne, contra as boas tendências que nós temos naturais e a ação do nosso anjo da guarda. Quer dizer, há uma batalha interna em cada um de nós que é decisiva, que vai até o último suspiro. Por isso que São Paulo dizia, cada um de nós é como se tivesse um leão numa jaula que está rugindo, procurando a quem devorar. A nossa vida deve consistir em que, portanto, em resistir contra os ímpetos das más paixões, em seguir os ditames da razão iluminada pela fé. Porque a fé aumenta a penetração na inteligência. Quanto mais a pessoa adere aos princípios da fé, tanto mais ela aumenta a penetração na inteligência. Quanto mais a pessoa adere aos princípios da fé, tanto mais encontra clareza, objetividade na análise das coisas. O pecado obscurece a inteligência. Então, a fé é muito mais importante do que a inteligência. Sim, está acima. A filosofia é considerada a serva da teologia. Assim ensina a igreja. Por quê? Tudo que se refere a Deus é o mais alto. Entretanto, como dizia, exprimia muito bem isso, lapidarmente Pio IX, sem a filosofia católica, e quando falamos em filosofia católica, nós nos referimos direta e explicitamente a São Tomás de Aquino, que é o doutor Angélico. Sem a filosofia católica, a teologia fica no ar, ela fica aérea, algo como que de nefelibata nas nuvens. Ela tem sustentação, a razão justifica a fé. A filosofia perde o pé na realidade. Perde o pé na realidade. Então, a nossa vida tem 3 etapas: a vida espiritual, a vida intelectual e a vida física ou material. Há uma hierarquia. A mais importante é a vida espiritual, mas a vida espiritual não prescinde da vida intelectual. E a vida intelectual, intimamente unida à vida espiritual, faz com que o homem tenha uma mente ordenada e ele saiba conduzir a sua vida segundo os rumos desejados por Deus. Tá claro? Então, essa primeira explicação é uma explicação muito básica, muito simples. Há tratados monumentais em todas as línguas, de todos os modos, para exprimir isso. Entretanto, é muito digno de nota o seguinte: a Igreja Católica, ao contrário de seitas e de grupos ocultistas, New Age e outros conhecidos do mesmo gênero, não oculta as verdades a ninguém. As verdades são as mesmas. Então, uma pessoa simples, muito sem conhecimento, sem estudos, é capaz de entender a religião o essencial em matéria da fé, os postulados da religião, tanto quanto um grande sábio, grande erudito,
que evidentemente conhecerá com aprofundamento, com os termos apropriados, com os termos mais elevados, precisos. Mas o ensinamento é sempre um. Não há nada oculto, não há nada que seja sonegado aos fiéis. Nesse sentido, é interessante lembrar o comentário de Gramsci. Gramsci ele se dizia católico comunista, digamos assim, para simplificar um pouco, era um homem muito inteligente e péssimo. Ele era adepto da Revolução Cultural. Então ele dizia que para mudar a concepção das pessoas, é preciso mudar a opinião reinante, é preciso mudar o contexto, é preciso trabalhar a fundo na mentalidade. Né? O que é a mentalidade? A cultura é o estado de espírito enquanto expresso por um modo de ser, por uma atividade, por um gênero de ação, de iniciativa. Então ele dizia isso. A grande superioridade do catolicismo em relação a qualquer outro ensinamento é esse. É a unidade que existe e a coesão. Uma pessoa muito sábia, muito versada em teologia, conhece, aceita, defende os mesmos princípios que uma pessoa muito simples, muito modesta. Essa coesão torna a igreja inquebrantável do ponto de vista humano, porque é claro que é a promessa divina, que a Igreja Católica nunca será vencida pelo maligno. As portas do inferno jamais prevalecerão, não prevalebam. Bom, mas, do ponto de vista humano, a unidade de fé é fundamental. Por quê? Sem o mesmo pensamento, não haveria unidade de ação. A coesão mental, quer dizer, a unidade do pensar, leva a um natural desdobramento na ação, na atividade. Então, quando a vontade se submete à razão iluminada pela fé, o católico pode chegar ao máximo dos heroísmos, que é a santidade, seja dos mártires ou não dos mártires. Há duas formas de martírio, há o martírio de sangue e há o martírio da imolação diária. O que é o martírio da imolação diária? É o esforço constante para vencer as más inclinações. O mais difícil, dizia Santo Inácio Loyola, é dizer não a si mesmo, não é dizer não aos outros. O maior inimigo de mim sou eu mesmo. Cada um de nós tem uma inimiga à vista, quer dizer, uma força contrária, que nos leva a, em certos momentos, desejar fazer aquilo que nós não quereríamos e a deixar de fazer aquilo que nós devemos. A vida do católico é esse combate contínuo. É distinguir muito bem aquilo que deve discernir com muita clareza qual o caminho traçado e o que deve ser feito em cada ocasião. Por isso que os santos ensinam que o mais importante é o que se passa dentro de nossas almas e não fora. E é nas pequenas coisas que a gente se decide. Recomendo a todos que leiam. Acredito que essa obra tenha sido lida pela imensa maioria, mas convém reler A Carta do Além. A Carta do Além é um relato de uma pessoa que se perdeu, se condenou, e por permissão divina enviou uma carta a uma freira, que era amiga dela, e nessa carta ela relata como se condenou e por que se condenou. A ideia central dessa obra, comprovada pela igreja, atestada por múltiplas autoridades, quer dizer, não é um bluff, não é uma lenga-lenga, não é uma conversa de comadre, digamos assim, não é uma burla, é algo que foi pesado, medido e contado. Nesse relato, ela diz que foi para o inferno porque ela procurava um Deus cômodo e vivia de fora para dentro e não de dentro para fora. Ora, o que é o mundo de hoje? O processo vem de longe, mas hoje isso atingiu um ápice. O homem contemporâneo vive de sensações, de emoções, de impressões, de ímpetos. Quanto mais o homem se entrega às emoções e às sensações, tanto mais dificuldade ele tem de seguir a via indicada pela razão, iluminada pela fé, que é da religião. Então, hoje as solicitações são enormes.
há uma agressão constante à nossa fé. Isso se verifica em todos os ambientes e dos mil modos possíveis, das mil formas possíveis. Essa pressão, que é uma forma de acicate, quer dizer, de nos cutucar, como é que eu diria, asfixiar, quer dizer, uma forma de pressão que nos constrange. Isso, nós podemos vencer essa forma de pressão praticando, rezando, que é o principal ponto, recebendo os sacramentos e, desse modo, praticando as virtudes de cada qual segundo a sua condição, o seu estado. Nós temos a vida inteira para realizar isso. O homem pode, a qualquer momento, cair e levantar-se, mas será julgado conforme estiver no último momento. Aí não há mais volta. Isso é diferente dos anjos. Houve aquela prova dos anjos, da qual falaremos posteriormente, e quando se deu a prova dos anjos no céu, isso foi uma única vez, porque o anjo, a natureza angélica é diferente da natureza humana, ela não muda. No caso do homem, não. O homem pode oscilar de um caminho para outro, mas o princípio é esse, tales vita finis vita. Geralmente é assim, a pessoa morre como viveu. Se a pessoa, portanto, durante a vida, se esforçou seriamente para praticar a religião, e aqui o ponto capital é a fidelidade ao terço, ou ao rosário, sobretudo ao rosário, segundo indicam todos os santos, e Santo Afonso Maria de Ligório é muito explícito sobre isso, São Luís Maria Grande de Montfort também. Se a pessoa for fiel ao rosário, ainda que ela reze mal, ainda que ela falhe, que tenha distrações involuntárias e tudo mais, ela terá, rezando assim, terá condições de receber dignamente os sacramentos. Recebendo dignamente os sacramentos, poderá vencer a luta, que é renhida, mas da qual ele poderá, sobre a qual ele poderá, no final de cuja luta, de cujo empenho, ele poderá dizer: combati o bom combate, como dizia São Paulo. Porque a vida do católico é esse contínuo embate, essa contínua luta. O hino antigo das congregações marianas dizia-se muito bem: de 1000 soldados não teme a espada quem pugna na sombra da Imaculada. Porque Nossa Senhora é mais poderosa do que um exército em ordem de batalha. Então, quem tiver a devoção a Nossa Senhora fincada na alma, não uma devoção superficial, passageira, débil, maquinal, mecânica, automática, mas uma devoção verdadeira, profunda, entranhada na alma, cheia de princípios de resolução, esse não se perderá, porque Nosso Senhor veio à Terra para nos salvar, Ele quer que todos se salvem. E assim como Ele veio por meio de Nossa Senhora, é por meio de Nossa Senhora que devemos ir a Ele. O caminho que vem do céu à terra é o mesmo caminho que vai da terra ao céu. Então, ficamos aqui com essas noções introdutórias. Primeira aula, né? É a primeira aula. Até breve.